Perguntam como é que você argumenta contra um abortista. Uma mocinha me mandou uma mensagem aqui e falou: olha, na minha escola eu sou contra o aborto, mas as minhas amigas sempre são a favor do aborto e eu não sei o que falar para elas, eu não sei como argumentar. Será que você podia dizer? Isso é muito importante. Porque os abortistas eles pregam o holocausto de vidas humanas. E é necessário que você saiba destruí-los na argumentação. O que eu vou ensinar para você aqui é como contra-argumentar contra esses camaradas. E os argumentos que eu vou apresentar aqui eles são irrefutáveis, inquebrantáveis. É impossível o abortista desargumentar você, uma vez que você use essa argumentação. E é importante que as pessoas saibam o que dizer, né? Que as pessoas saibam aquilo que elas devem dizer para um abortista que está defendendo, pregando a destruição de uma vida humana. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que na escola você foi doutrinado a enxergar os seres humanos como não especiais. Você não é especial, você não é diferente de um verme, de um carrapato, de um coelho, de um calango. Você não é especial. A partir do momento que eles colocam isso na sua cabeça, de que você não faz parte de uma espécie especial no planeta Terra, eles começam a fundir na sua cabeça a ideia do aborto. Bom, aqui eu já tenho 3 pontos para comentar. O primeiro é que o Nando, não sei se intencionalmente ou não, usa a palavra holocausto de vidas humanas. E quando ele usa essa palavra, ele já traz na sua mente imagens e conceitos ligados ao regime do bigodinho lá na Segunda Guerra Mundial. Isso já é uma forma de criar uma associação de ideias, e para quem não está atento, inconscientemente você pode acabar igualando as coisas, imaginando que quem quer abortar tem uma atitude sanguinária, perseguidora, e que quer sair por aí matando vidas em gestação. O segundo ponto é sobre a doutrinação na escola, sobre ser ou não especial. Eu não posso falar por todas as escolas, muito menos por todas as gerações de estudantes, mas aonde eu estudei em um colégio de freiras, o Instituto Maria Auxiliadora, não havia esse tipo de discurso. O que eu me lembro é que na televisão começavam a surgir, quando eu era ainda criança, imagens do homem chegando à Lua e discussões sobre como o universo era vasto e que a Terra sequer ficava no centro disso tudo, nossa localização era na periferia. Teve aquele lance lá do palio do ponto azul, que reforçou a ideia do quão grande era o universo, mas ao mesmo tempo surgiu o debate sobre o quão rara era a vida, já que aparentemente não tínhamos nenhum vizinho à vista. Então os discursos eram dúbios, né? A vida era rara, a vida é rara, mas nós não temos um papel principal nesse palco chamado universo. O terceiro ponto é que ele reduz a figura da mulher que deseja o aborto a uma ideia simplória de que se trata de uma pessoa que deseja matar uma vida, como se ela, sei lá, militasse por isso, ou tenha um comportamento afirmativo a esse respeito. Suspeito que a situação é mais complexa. Mas vamos adiante. Bom, um dos argumentos que os abortistas tentam usar é que aquilo lá é parte do corpo da mãe. Isso é o meu corpo, eu tenho direito de fazer o que quiser. O feto é um ser externo à mãe, porque ele contém o material genético do pai. Portanto, não é de propriedade da mãe. Você já quebra a argumentação do abortista aí. Mais uma observação. Aqui, o Nando Moura aborda uma das argumentações científicas, né, que tentam estabelecer uma linha divisória para o início da vida, que é a visão genética, onde a vida humana começa na fertilização, quando o espermatozoide e o óvulo se encontram e combinam seus genes para formar um indivíduo único, com seu próprio conjunto genético. Então, deste ponto em diante, argumenta-se que ele seria um ser humano com direitos iguais aos de qualquer ser humano. E aqui é algo meio embaçado de discutir, porque entra num tecnicismo que acredito ser de pouca relevância para a mulher que está pensando em abortar. Por quê? Porque a união entre esses códigos não vai necessariamente formar uma individualidade. A partir dessa união ainda existem várias etapas que, inclusive, podem gerar mais de uma individualidade, quando a gestante aguarda mais de um filho, por exemplo. Ou quando acontece algum problema nesse processo de divisão que pode acabar não gerando sequer uma vida, ou um ser incompleto, que não resultará em um ser humano. E isso nos leva a pensar sobre o que é um ser humano. Um amontoado de códigos genéticos? Ou para se falar em ser humano é preciso se falar em critérios de humanidade, tipo autoconsciência, capacidade de comunicação, expressão da sua subjetividade, racionalidade. E é preciso também ter cuidado com esse tipo de argumento, porque você pode ser levado a uma outra pergunta. Se o feto não tem o mesmo direito à vida que a pessoa, caso você embarque única e exclusivamente nesse argumento, é possível que o bebê recém-nascido também não tenha, se você for usar a mesma linha de raciocínio. Um feto e um bebê recém-nascido são equivalentes? Ambos têm os mesmos direitos?
São perguntas muito difíceis, né, de fazer e de escutar, mas mais difícil ainda para quem vive a situação. Eu vou fazer um paralelo agora, mostrando um pequeno trecho do Óleo de Lorenzo, que debate essa questão para você perceber que a distância do dilema, a distância que nós temos da realidade desse dilema, nos faz pensar sobre ele de uma forma diferente daqueles que vivenciam o problema, ou o dilema, melhor dizendo. Veja do que eu estou falando. Se houver outra ocorrência, podemos falar com ele durante o ataque? É possível, Micaela. É possível. Sim, uma queda de 50%? Hã? Exatamente. Obrigado. Fantástico. Eu compreendo muito bem que nós não somos cientistas, mas nós temos observado Vamos isso. fazer da nossa maneira, Augusto. Tá bom. Agora eu preciso desligar. Tá, tudo bem. Sim, obrigado. Até logo. Tchau. Muito bem. Nicolás disse que é muito interessante. Interessante, uma queda de 50%. Mas ele disse que é cedo demais para tirar uma conclusão e que riso pode considerar um teste. E ele nos pediu também para não contar aos outros pais, de jeito nenhum. O quê? É imoral? Temos uma coisa claro que finalmente pode Mas fazer os a pais dieta precisam funcionar. eles precisam. Precisamos contar, eles que julguem por si mesmos. A mala direta é da fundação. Vou ligar para o Moscatinho. Tá brincando. Eu posso engolir sapo em nome de uma boa causa. Micaela, vá com calma, por favor. Delicioso. Valeu a pena viajar 500 quilômetros para isso. Muito bem, meus amigos, a sobremesa. Olha, deixa eu te ver. Não, isso é tudo bem. E Loreta, um pouco de ciência. Hã? Toma aqui. Este aqui é para você. Caros pais e crianças com ALD. Querem que a gente envie isto? Sim, nós teríamos queremos. prazer em pagar as cópias e os selos. Mas você está advogando uma terapia aqui. Oh, não, estamos simplesmente comunicando um avanço positivo na dieta. Seria um erro nosso ocultar essa informação dos outros pais. Senhora Tony, nós temos uma junta consultiva com médicos importantes e os nossos pais recebem orientação deles. Afinal, são eles quem têm os diplomas de medicina. Sim, minha querida, mas entenda, Nicolás já sabe disso e aquele danado não fez absolutamente nada. Porque o Dr. Nicolás é um cientista responsável. Não, porque o Dr. Nicolás tem Micaela, outros calma. Olha, Loreta, às vezes, os interesses dos nossos cientistas não são os mesmos interesses dos pais. Os cientistas são humanos e às vezes eles se enganam. E, como presidente da fundação, você representa a nós, as famílias, sim. E você serve melhor as famílias se der essas informações. E nós só pedimos que você, por favor, envie esta carta a eles, nada mais. Os nossos pais já sofreram bastante sem que os tornem vítimas de falsas esperanças. Mas não podemos dar crédito a todos os cretinos que aparecem com um bolso cheio de Isso sementes aqui de não se pessoa. trata de light rail, estamos falando do extrato do azeite de oliva, verdade, uma ideia extrato que do foi azeite de sugerida pelos oliva. próprios Isso. cientistas Isso. em um simpósio. Foi aprovado em um simpósio, funcionou com Lorenzo, funcionou em um portador de ALD em um grau significativo. Muito significativo. Agora, pelo amor de Deus, vocês não acham que os outros pais têm o direito de saber disso? Quer dizer, nós sabemos que é uma doença letal, então eles têm o direito de escolher. E se eles pensarem como nós, podem fazer pressão sobre os médicos. Porque, como pais, nós devemos desafiar esses caras, pressionar eles. A menos que alguém, uma pessoa, esteja disposta a questionar, a provocar como é que pode haver progresso nisso? Pois nós achamos que há progresso. Olha, Loreta, nós sabemos disso, mas o que nós queremos é iniciar uma dialética com os médicos. Quer nos ensinar a dirigir a fundação? Não. Só estamos pedindo que vocês divulguem Vocês informações. agora também vão nós- ensinar os médicos. Isso se chama arrogância no lugar de onde viemos. Arrogância? Tudo bem. Tá, a arrogância. Ela, tudo bem, ela vem de uma palavra latina. Arrogare. Vocês sabem disso? Vocês conhecem a raiz? O que significa? Significa apropriar-se de, tomar como próprio. A raiz é essa, quer dizer, reivindicar para si mesmo. E eu reivindico o direito de lutar pela vida do meu filho. E médico nenhum, pesquisador nenhum, fundação nenhuma tem o direito de me impedir de fazer perguntas que possam ajudar a salvar o meu filho. E vocês não têm o direito de impedir a divulgação de informações, então pensem no Precisamos dar apoio aos pais, consolá-los e não fazer com que fiquem confusos. Agora, se os médicos acham que vocês estão descobrindo alguma coisa, eles vão nos informar no momento oportuno. Então é Eles isso, não não é é nosso isso. Será que eles são tão poderosos? Eles são tão poderosos que vocês ficam em silêncio? Mas eles não são deuses. Saber dessa aquiescência, isso é revoltante. Acha que sabe de tudo? Vou lhe dizer uma coisa. Quando Michael, nosso primeiro filho, adoeceu, saímos procurando qualquer ajuda. E sabe o que de melhor aconteceu? Ele morreu depressa. Agora, Tommy, ele já durou 3 anos. Há 2 ele perdeu a visão, o intelecto e tudo que fazia dele um ser humano. Ele é um vegetal. Puxa, se parar com essa rejeição, não faria coisa nenhuma para prolongar o sofrimento de seu filho e a indignidade nem mais um minuto.
Já ocorreu a vocês que talvez ele não queira mais continuar vivo? Eu sei. Tudo bem, obrigado. Só pode ser um engano. Não. Nicolás disse que não. Augusto, Desculpa. devemos arriscar aumentar a dose? Não, ele está frágil demais. Aumentar pode danificar o fígado. Lourenço, meu bem, preste atenção. Você vai precisar ser valente como só você sabe ser, Bob. Nós vamos contar juntos, você e eu, tá bem? Escute a voz da mamãe, que o Gugu vai embora de você. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Micaela? Sabe, eu sou enfermeira há 18 anos, 8 deles trabalhando em terapia intensiva pediátrica, e eu sei que nem sempre podemos seguir todas as regras. Ele não devia estar em casa. Devia ser internado em um hospital devidamente equipado. Por que você não diz o que pensa? Não estou à vontade com esta situação. Bem, Lourenço e eu não estamos à vontade com o fato de você não estar à vontade. Não posso continuar participando disso. Vou lhe dar o aviso prévio. Vou ficar... Não, acho que você devia ir embora hoje. Micaela, por favor, vai. Sua agência vai receber o cheque pela manhã. Olha, Ruth, nós estamos todos um pouco nervosas. Ela está falando em internação. Isso é um eufemismo para hospital para pacientes terminais. Lourenço já suportou muita coisa. Nós não vamos nos expor à dúvida e ao desespero. Olha, ela está exausta. Eu não podia deixar de estar. Eu não sei, não. Alguém tinha que dizer alguma coisa. Boa sorte. Buonasera, Doni. Olha o que eu achei. Olha isso. Faz favor, olha só isso. Deixa eu te mostrar. Onde nós estamos? Bem aqui. Isso foi em junho de 83, apenas 21 meses atrás. Sabe de uma coisa? Tá na hora de vocês começarem a se acalmar. Diantre. Se soubéssemos por que só chegamos à metade do caminho, então a gente devia saber o que fazer agora. Augusto, quantas manhãs já encontrei você dormindo sob uma pilha de papéis de pesquisa com a luz acesa? E aí você acordava e se arrastava para o escritório. Quanto tempo pode continuar? Se você ficar doente, vai ficar. Onde é que vai arranjar dinheiro? O que você está querendo dizer? Pelo amor de Deus, ele é meu filho. É, Cristina e Francisco também são. E já faz um ano que você não viu os dois. Presta atenção em mim, tá bom? Augusto, me escuta. Deve existir vida, além de Lourenço. E o que você está querendo me dizer agora? Que eu devo desistir de tudo? Que isso? Nós dois sabíamos que mesmo que você subir os níveis dele de volta ao normal, o cérebro não vai se recuperar. Quer dizer, quanto ainda lhe resta de mielina? Você já se fez essa pergunta? Deirdre, agora já chega, tá bom? Não. Agora, não, chega. Não venha me enganar. Eu sei que você sabe disso. Mas ela não sabe. Ela não sabe nada. Você tem que me ajudar com ela. Sabe, ela não está comendo, não está dormindo. Eu estou preocupada com ela. Acho que está enlouquecendo. Você viu como ela está com ele? Ela não quer deixar ele ir embora. Pobre Deirdre.
Você fala como uma mulher que nunca teve um filho e sabe falar. Micaela, Tildra estava falando por amor. Eu só estou dizendo que eu vejo, Micaela. Pelo bem de vocês dois, tem que existir vida além de Lourenço. Você acha que porque ele não tem voz, ele não tem vontade de viver? Ele afirma isso através de nós. Se não compreende isso, então não há lugar para você nesta casa. Oh, Micaela, pelo amor de Deus, ela é sua irmã. Eu acho que você está enlouquecendo, Micaela. Pois então, você tem que ir embora. Augusto, ajude ela a fazer as malas. Eu vou voltar pro nosso filho. A sua irmã tem. Você é louca. Completamente louca. Você acha que eu sou louca porque falo pro nosso filho? Acho sim. Louca. Louca. Louca porque fica colocando coisas na sua cabeça. Só uma louca como você abandona tudo. Meu Deus, a casa, a família. Você fica deixando tudo de lado. O trabalho, o sono, eu o jamais amor. poderia Você ser é louca. essa boca. Como é que eu posso ter o prazer em alguma coisa quando ele não pode? Como você pode falar comigo sobre amá-lo quando você o vulgariza? Como se ele fosse... Você fica acusando todo mundo, mas o culpado de tudo é o seu sangue. É você. Não! Você tem um tubo, não tem? A minha atenção está com Lourenço. O que é que está acontecendo com você? Meu filho, olhe pra frente. Olhe pra mim, escute a voz da Lourenço. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5... Não me atreva a dar mais que isso. Eu não sei mais o que fazer. Como ele pode aguentar tudo isso por tantas horas seguidas? Augusto, eu acho que ele não vai ter que aguentar muito mais tempo. Micaela, escuta. Deixa eu ficar um pouco com ele. Você precisa descansar. Eu estou bem, mas preciso de uma xícara de café. Está bem. Lourenço, escute, mamãe. Está me ouvindo, meu amor? Se isso fosse mais para você, querido, então saia voando. Voe o mais rápido possível para o menino Jesus. Tudo bem. Mamãe e papai vão se conformar. Sentiu? Seres humanos não são robôs que tomam decisões baseadas numa lógica argumentativa. Existem dores, sofrimentos, angústia e muita confusão, mesmo por parte daqueles que estão ali com o dilema nas mãos. Mesmo os pais que enfrentavam as mesmas dificuldades de perder um filho para essa doença discordavam sobre o que fazer com a divulgação daquelas informações sobre o uso do azeite. Tá, mas o que isso tem a ver com o aborto? Estou forçando a barra aqui porque, apesar de achar impossível que alguém faça essa pergunta, talvez tenha alguém com, sei lá, com o emocional de uma pedra que precisa entender que nem todas as mulheres necessariamente desejam a morte de seus filhos. Não é assim. Isso é um drama vivenciado pelos pais, quando é o caso, né, ou pela mulher. E obrigá-las a seguir essa ou aquela decisão, estando quem decide distante do problema, é também desconsiderar a humanidade de quem passa por isso. Por isso eu disse que, muito provavelmente, essa é uma decisão, uma questão tecnicista, que pouca relevância tem para a mãe que deseja interromper a gestação. Não deve ser nada fácil tomar essa decisão. Sigamos adiante. Um dos outros argumentos que eles usam é de que aquilo ainda não é um ser humano. Aquilo que está dentro da barriga da mãe ainda não é um ser humano, né? Porque não tem sistema nervoso e tudo mais. Bom, então quer dizer que as pessoas com doenças que degeneram o sistema nervoso estão deixando progressivamente de serem seres humanos? O Stephen Hawking, aquele físico, está deixando de ser um ser humano porque o sistema nervoso dele está sendo degenerado?
Aqui ele aborda a visão neurológica, e ele usa como exemplo esse cientista, mas acho que é um argumento inválido, já que eles estabelecem a morte a partir da ausência de atividades cerebrais. Ou seja, o mesmo princípio da morte vale para a vida. Se a vida termina quando cessa a atividade elétrica do cérebro, ela começa quando o feto apresenta atividade cerebral, igual a de uma pessoa. Então, o que pega aqui é que o problema dessa questão ela não é consensual. Alguns cientistas dizem haver esses sinais cerebrais já na 8ª semana, enquanto outros na 20ª semana. E em relação ao exemplo que ele usa, a resposta é sim, Nando. Se o seu cérebro é totalmente destruído por uma doença, você morre. A sua humanidade deixa de existir. Tá? Não vou entrar aqui no mérito da questão metafísica. Eu acredito que tem uma alma que vai para o céu ou para algum outro lugar, conforme a religião. Eu não vou entrar nessa questão porque a gente não tem como saber e é uma questão de fé. E aí cada um tem a sua. Então, infelizmente, sim, a humanidade dele estava pouco a pouco deixando de existir até que cessou com o seu falecimento. E caso ele não tivesse morrido e a doença tivesse destruído totalmente o seu cérebro, né, você pode fazer um paralelo com bebês anencefálicos. Né? Ali você tem um corpo vivo em funcionamento a partir de rudimentos do encéfalo. E talvez essa parte seja mais difícil de entender para um beluguinha como eu, mas se eu conseguir, você também, caro colega, amiguinho beluguinha, consegue. Vou te dar um exemplo. Existem casos registrados de mães que tiveram morte cerebral, faltando 3 meses para o aborto, cujo corpo foi mantido vivo até o bebê nascer. Ou seja, é possível ter um corpo vivo, mas sem cérebro. No caso do bebê anencéfalo, essa situação não perdura por muito tempo, porque o corpo ainda em desenvolvimento irá demandar cada vez mais de um encéfalo incompleto. O cérebro é apenas uma parte do encéfalo, é a maior parte, mas tem outras coisas. E parte do nosso corpo funciona no piloto automático, o que é mais difícil a gente entender isso. Né? Você pode pegar um exemplo, você não precisa ordenar o coração para bater, ele bate involuntariamente. E para um leigo talvez seja mais difícil enxergar isso. Existem muitas funções no nosso corpo que são involuntárias, reflexos como estado de vigília e sono, deglutir, grunhir, afastar o braço se você provocar algum tipo de dor, mover parte dos corpos em movimentos de ato reflexo, entre outras coisas, que você vê, por exemplo, num estado vegetativo de uma pessoa que é normal, em termos assim, ela nasceu saudável, mas por alguma razão sofreu algum acidente, e às vezes ela entra em coma e quando volta, não volta consciente, ela volta vegetativa. Então o corpo vivo não é um ser humano vivo. Mas, novamente, isso não é informação afirmativa para se dizer que devemos matar bebês anencéfalos. Não é nada disso que eu estou falando. Acredito que essa decisão pertence à família. Quem vai enfrentar a situação é que deve decidir. As variáveis subjetivas são muitas, principalmente a variável religiosa. Por isso, eu me posiciono como pró-escolha nos casos de bebês anencefálicos e nos outros também. Vamos em frente. Bom, mas vamos lá. A ciência não pode dizer com 100% de certeza quando é que começa a vida humana. Se não pode dizer com 100% de certeza, eu tenho 50% de chance de estar certo de que aquele é sim um ser humano, e o abortista tem 50% de chance de dizer que aquele não é um ser humano, certo? Então vamos dar por amor ao debate, vamos dar essa probabilidade para eles. É claro que eles têm que provar, né, que aquele feto se tornará uma lagartixa, um carrapato, um calango, um coelho, qualquer coisa, mas vamos dar. Eu tenho 50% de chances de estar certo, aquele é um ser humano, e eles têm 50% de chances de estar certo, aquele não é um ser humano ainda. Portanto, se eu tenho 50% de chances e eles têm 50% de chances, fazer o aborto é assumir o risco de ter 50% de chances de cometer um homicídio. E 50% de chances de cometer um homicídio é intolerável. Se você tem 50% de chances de cometer um homicídio de uma criatura, de um ser inocente, completamente inocente, é intolerável. Imagine que você e seu amigo estão brincando de tiro ao alvo, atirando em alvos muito distantes. E de repente eu chego e falo para o meu amigo assim, ó, para de atirar, cara, para de atirar, que é o seu filho lá longe, é o seu filho que tá lá, não é um alvo, é o seu filho. Ah, cara, que meu filho o quê? Eu tô falando, é o seu filho, tá lá mexendo os braços, tal, tá acenando pra você, é o seu filho sim. Ah, eu vou atirar, pá! Você dá o tiro. Portanto, fazer o aborto, quando a ciência não dá 100% de certeza, nem nunca dará essa certeza de quando é que começa a vida humana, é assumir o risco de ter 50% de chances de cometer um homicídio. E isso é absolutamente intolerável. Bom, aqui o Nando Moura recorre ao problema da incerteza, mas discordo das estatísticas que ele usa. Não é 50-50. A divergência é entre a 8ª e 20ª semana, ou seja, é uma faixa bem delimitada. Outra questão é que afirmar que a ciência nunca poderá dizer algo sobre isso é exercício de futurologia, porque muita coisa que nós não sabíamos em séculos passados,
Hoje sabemos, a ciência tem progresso contínuo e não é dogmática. Pode levar muitos anos. Nós provavelmente não vamos ver esse progresso, mas basta observar a história da ciência para perceber que é uma afirmação forçada. E novamente, é verdade que um feto humano não vai virar um calango, mas ele também pode não se transformar em um ser humano. Pode ser um corpo com suas atividades básicas funcionando, mas sem a parte que nos diferencia do resto da natureza. Sigamos. Outro argumento que eles usam, né, de que, mas aí vai ser pobre, vai sofrer muito, e já tem muita gente no mundo. Como é que você pode, por causa de uma possibilidade, por causa de uma conjectura, assassinar um ser, matar um ser, entendeu? Ter 100% de certeza de morte para prevenir algo que é possível que aconteça? Lembrando que pobreza não é sinônimo de infelicidade, não é sinônimo de fracasso. Se fosse assim, cara, eu acho que você vai perder um emprego e vai ser muito difícil você conseguir outro emprego, eu vou lhe matar porque você vai sofrer. Essa namorada sua, eu acho que ela vai lhe trair em algum momento da sua vida, eu vou lhe matar porque você vai sofrer. Os metrôs estão lotados, tem muita gente indo para o metrô, cada vagão é muito cheio, eu vou lhe matar para que nós tenhamos mais espaço. É tão absurdo assim se você parar para pensar. Se você não pensa dessa forma, é porque você foi completamente doutrinado na sua escola a pensar que você, em um carrapato, é exatamente a mesma coisa. Afinal, são dois organismos biológicos, não existe diferença nenhuma entre você e um calango, uma lagartixa, não é verdade? Mas não é uma mera conjectura. Basta abrir aí sua janela e olhar para o mundo, à sua volta. É uma questão estatística. E pode até ser verdade que pobreza não seja sinônimo de infelicidade, mas aqueles que dizem isso não são pobres. Pobreza gera, sim, muitos problemas, ainda mais num país com poucas redes sociais. Se você tiver uma doença, uma deficiência, dificuldades cognitivas para entender o mundo ao seu redor, dificuldade de acesso à moradia, hospital, educação, segurança, lazer, terá, sim, uma vida mais amarga. E quem sou eu na fila do pão para dizer para os outros viver a vida que eu não vou viver? É tão absurdo quanto todas as outras absurdidades que acontecem. Eu não sei se você já usou o SUS alguma vez na vida, não. Certa vez eu estava com um piriri, e daqueles que você tem medo de andar na rua, porque acidentes podem acontecer sem seu controle, se é que você me entende. Então eu fui no hospital da minha cidade para tentar resolver isso, porque estava demais. O problema é que dificilmente você é atendido em pouco tempo. As filas são grandes, e enquanto eu esperava aquilo que eu já imaginava que iria acontecer, aconteceu, e eu tive que pedir para o segurança me deixar acessar a parte interna do hospital, porque é só lá que tem banheiro. Sim, não tem banheiro na parte de espera. Bem-vindo ao Brasil. Chegando no banheiro mais próximo que tinha ali da portaria, a sua porta dava de frente para o corredor, cheio de gente e funcionários do hospital, e com um agravante: não tinha porta. É isso mesmo que você ouviu, só tinha a moldura e as dobradiças, a porta não. Entrando, você tinha lá uma pia e logo em seguida uma daquelas meia portas, né, que separam quem está lavando as mãos e quem está sentado no vaso sanitário. Mas que depressa eu sentei no vaso e me estiquei para trancar a portinha, mas ela não tinha trinco. Eu não tinha como fechar a portinha enquanto estava sentado no vaso. E como a porta não estava exatamente colada no vaso, para não ser visto por quem estava no corredor, eu me debruçava e esticava o braço para mantê-la fechada. E foi assim que eu fiquei enquanto perdia líquido sem urinar, para não ser muito grosseiro com a descrição. Nesse íntere, um paciente se aproxima e tenta entrar. Quando então eu faço mais força para segurar a porta e digo o famoso: "Tem gente!" Mas por azar, a pessoa insistiu e eu tive que gritar alto, pensando: será que é surdo? Foi então que percebi, através da voz embargada, que o sujeito estava embriagado e que, pelo visto, não entendia o significado de "tem gente", já que insistia em entrar naquele espaço comigo ali naquela situação. Então não me restou alternativa a não ser fazer força para manter a porta fechada e continuar insistindo no aviso: "tem gente", na esperança de que o cidadão em algum momento se desse conta do que estava acontecendo. Foi então que eu percebi, com algum alívio, que ele havia deixado de forçar a entrada, mas, em contrapartida, eu passei a observar imediatamente a entrada por baixo da meia porta de um líquido amarelo. Isso mesmo, o sujeito havia decidido urinar ali mesmo. 2 cidadãos, pagadores de impostos, disputando aquele vaso sanitário que dava para o corredor, e ambos em uma situação de urgência frente ao chamado da natureza. Ele terminou o que tinha que fazer e foi embora. E eu ainda fiquei ali alguns minutos para ver se minha barriga ainda tinha mais algum discurso de ódio, e observando aquela poça que ia aos poucos adentrando o recinto para não molhar meu calçado, né? Recebi o ok da minha barriga e me dei conta de um novo problema. Não havia papel higiênico. E eu estava numa situação que, digamos, era mais do que necessário um papel higiênico. Foi então que abri uma fresta na meia porta para ver se tinha papel toalha perto da pia, né? Para meu azar também não tinha. E aí eu fiquei alguns minutos pensando em como é que eu vou resolver essa situação. Até que eu tomei coragem, ergui a parte da frente da calça, deixando a parte de trás arriada, e fui até a porta que não tem porta,
desviando a poça que o outro havia deixado para ver se tinha um funcionário por perto. Alguns pacientes acharam estranho aquele sujeito segurando a calça com firmeza na frente, enquanto a parte de trás não poderia subir, né, sob o risco de ficar inutilizável. Ou então passou uma funcionária da limpeza e energicamente eu gritei: moça! Explicada a situação, ela disse que iria ver no estoque e voltava já. Só que esse voltava já não foi assim tão já. E eu fiquei no dilema se voltava para de trás da meia porta, interditando o banheiro por mais tempo, ou se ficava meio ali atrás da pia, disfarçando a situação. Enquanto eu torcia para ninguém mais querer usar o banheiro naquele momento, eu olhava para o corredor, que me olhava de volta, e vi finalmente a moça voltando com 5 folhas de papel toalha. Sim, ela não tinha acesso ao local onde ficava o papel higiênico e não havia encontrado quem tinha a chave. E ela então me entregou aquelas 5 folhas e foi embora. Pois bem, nenhum economista do mundo faria o milagre econômico que eu fiz com aquelas 5 folhas. Eu dividi em pedaços menores e eu usei cada centímetro disponível. Depois desse evento, eu cheguei à conclusão que os rolos de papel higiênico são desperdício de papel. Nós podemos fazer muito mais com menos. Basta a motivação para isso. Bom, em seguida, aliviado de poder subir a calça por completo, fui até a pia e vi que não tinha sabonete. A essa altura do campeonato, eu já não me surpreendia com mais nada, tá? E não demorei muito a descobrir que o sabonete também estava inacessível, tanto quanto o papel higiênico. Então eu torci para que a água sozinha fizesse o melhor que ela pudesse. Bom, isso foi uma história real e um alívio cômico, em meio a um assunto muito pesado, mas que serve para nos lembrar, talvez o Nando, de que país que a gente está falando, né? Não é à toa que tem o nome Bostil. Ah, mas você quer comparar essa situação com um aborto? Meu caro Beluguinha, caso tenha lhe ocorrido essa pergunta, eu gostaria que você olhasse para além da situação primária. Quantas pessoas são infectadas em um hospital simplesmente porque não tem álcool ou sabonete para higienizar as mãos? Isso soa como um absurdo para você? Quanto o governo investe em educação sobre planejamento familiar ou prevenção de uma gravidez indesejada? Isso é ou não intolerável para você? Eu não sei se vocês percebem, mas existem pessoas nesse Bostil que vivem em áreas que a valorização da vida passa longe. Lugares que é possível você abrir a porta de casa e encontrar alguns corpos no chão. Lugares onde a polícia troca tiro com o bandido sem ter muita certeza se está na mira ou não. De vez em quando quem está na mira não é o bandido. Foi só uma bala perdida. Isso também é intolerável? O problema nesse argumento é que nós estamos decidindo por outros o que é intolerável para ele, sem que necessariamente eu esteja lá vivendo a situação. Então, o que é intolerável? É alguém que vai se habilitar a administrar um hospital dessa forma? E quem que vai colocar ordem na lista de coisas intoleráveis? Talvez eu não tenha sido doutrinado, Nando. Talvez o Brasil que eu viva seja muito diferente daquele que você vive, o que me faz ter uma visão diferente da sua, porque aqui embaixo o buraco é mais embaixo, percebe? Mas não dá prosseguimento. Enfim, outro argumento que eles usam é que você deve legalizar o aborto porque as mulheres ricas abortam e as mulheres pobres abortam e morrem. Como é que você vai legalizar um crime só porque algumas pessoas escapam impunes dele? Se for assim, você legaliza o estelionato, você legaliza a corrupção, porque os ricos escapam, os pobres não. Então você vai legalizar um crime porque alguns escapam? É absurdo. É importante que você domine essa argumentação. É importante que você espalhe essa argumentação para as outras pessoas. Porque eu vejo muita gente perdida, não sabe o que dizer, né? Ah, tá na Bíblia! Qualquer coisa do tipo. Se você parar para pensar, se você parar para refletir a respeito do aborto, é realmente uma coisa absurda. É realmente um holocausto que eles estão tentando instaurar no mundo todo. É importante que você domine essa argumentação, porque ela é irrefutável, inquebrantável. E aqui chegamos ao último argumento. Eu não posso aceitar a possibilidade de uma mulher interromper a gestação porque isso é crime. Matar uma pessoa é crime, e eu não posso, em função de um crime, cometer outro crime, certo? Mais ou menos. Você não pode matar pessoas dependendo do contexto, mas se for para salvar a minha própria vida ou a de terceiros, contra alguém que esteja investindo contra, é cabível. Bombardeios contra a faixa de Gaza são tolerados, mesmo que isso arrisque a vida de civis, crianças e mulheres inocentes. Mas ali pode, né? Afinal, os terroristas estão escondidos por lá e nós temos que matá-los, não é isso? Aí não vale a regra do 50-50, guerra é guerra, não é mesmo? Quantas pessoas são mortas por infecção, porque algum administrador público resolveu, economizar sabonete e papel higiênico no hospital? Qual será o percentual disso? E quando resolvem não comprar ou atrasar a compra de vacinas para a população de um país? Não podemos defender
o princípio de que não há diferença de dignidade entre um embrião e um feto de 5 meses? Podemos. Não podemos nos apoiar sobre a incerteza do início da vida para defender a vida em qualquer etapa da gestação? Podemos. Mas o meu intento aqui é deixar claro que humanos são hipócritas, incongruentes, ignorantes, intolerantes, e que muitas vezes deixa claro, através não de leis, mas de atitudes, que aquele bem que dizem ser inalienável pode sim ser ceifado conforme a vontade de quem tem mais poder de decisão. Que muitos valores e princípios são flexibilizados dependendo de onde o calo aperta. Então, o que eu estou falando? Eu estou pregando que sejamos imorais porque a sociedade em geral se comporta de maneira imoral? Não. Eu proponho que as coisas complexas não tenham respostas simples. Que haja opção de escolha mediante contexto. Que mais do que perguntar quando começa a vida, se pergunte quando começa uma vida relevante do ponto de vista ético. Uma vida de qualidade, uma vida saudável, uma vida digna. Porque decidir pelos outros baseado na sua régua pessoal, a forma como você enxerga o mundo, acreditando que tudo e todos podem caber nesses compartimentos lógicos e morais que todos criam aí em suas cabeças, faz parte da incongruência humana. Daquele humano que, mesmo não entendendo metade das situações, porque passa quem está diante de uma situação como essa, deseja decidir por todo mundo, com uma única resposta, como se o mundo fosse preto no branco, mata não mata, direita e esquerda, mais, menos, pobre e rico. Essa polarização ela tem que acabar. Essa idolatria por políticos tem que chegar ao fim. Antes de você ter posição, é bom você ter informação. E ter informação não é só ler um texto. É refletir no que pode ou não acontecer com quem é alvo desse tipo de decisão. Mas tem muita situação que termina bem. Verdade. Existem muitas histórias de relativo sucesso em N situações ligadas ao aborto, à adoção, à anencefalia. Mas como eu não tenho certeza do fim dessas histórias, eu compreendo que quem tem que tomar essa decisão são aqueles que irão trilhar esse caminho. Ou, no mínimo, que seus contextos e suas vontades sejam analisadas e julgadas conforme a época e o lugar. Lembrando que essa coisa de destruir argumentos é coisa de capa de thumb para chamar a atenção dos mais afoitos por essa polarização, mas o que vale, independente do seu posicionamento, é a discussão, o diálogo. Sem ele, o que temos é a intolerância. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixa o dislike, se inscreve se for o seu desejo. E comente o que você pensa, enriqueça aí o debate. Você tem alguma experiência para compartilhar? Tem alguma informação que não foi citada? Que você gostaria de falar pra gente? Deixa aí. Quer me xingar porque eu disse algo que lhe deu raiva? Aqui não tem censura. A área de comentário desse canal é livre para você se expressar. Te vejo no futuro.